Todo mundo recebeu a prova, gente? Terminei de corrigir ontem. Tá no e-mail? Sim. Bom dia para quem chegou agora. Arthur tá aí, Bruno tá aí, Duda tá aí, Gabriel Lins, Henrique já chegou. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Vitor. Tiago tá aí? Já abram as câmeras, galera. Para facilitar aqui. Bom dia, Tiago. Estela? Ainda não, né? Luana. Yasmin ainda não, né? Puxa, pessoal, quero falar que esse trimestre vocês conseguiram entregar todos os trabalhos, né? Fiquei bastante contente com isso, gente. Faltaram algumas tarefas, tiveram algumas pessoas que não entregaram aquelas fotos de atividade ou foto das pesquisas, né, de notícias que eu pedia para vocês, mas de modo geral todo mundo entregou os trabalhos, né, que isso é muito importante, porque senão é um zero que eu tenho que contabilizar lá junto com outras notas. Então, fiquei bem contente, que bom, nono ano, que vocês se organizaram para isso, né? Deixa eu ver quem mais chegou, que eu não anotei. Henrique, Luana, Luara, Matheus, Nicolas, tá. Beleza, falta Camila, falta Giovanni, falta Yasmin, falta Luísa, né? Yasmin chegando. Henrique, pode começar a sua apresentação, por gentileza? Pessoal, só para relembrar, então, né? A gente está finalizando os trabalhos sobre a Europa, certo? Essas apresentações hoje são 6, né? 6 trabalhos vão ser apresentados hoje, né? Acho que tem uma dupla só. Talvez a gente pegue a última aula, talvez não, quase certo. A última aula de vocês hoje é história, é com o André. Eu já conversei com o André, né? Talvez a gente troque, então, essa última aula, certo? Ele fique lá com o 8º ano e vocês fiquem aqui as 2 aulas comigo, tá? Galera, com o objetivo de essa aula não ser tão apenas escutando, né? Não ficar monótono, como, por exemplo, para o Tiago, para o Arthur, que já apresentaram, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês participem entre uma apresentação ou outra, tá? Com perguntas para o colega, que pode ser colocadas no chat, ou com relação com outros trabalhos que já foram apresentados, ou relacionando com esse primeiro capítulo que a gente já viu da Europa, tá? Isso vai valer alguma coisa? Vai, vocês vão fazer relações na cabeça de vocês, né? Vocês vão estar aí pensando o trabalho, vocês vão estar aí mais atentos, tá? E para eu valorizar essa participação de vocês, isso vai interferir aqui no conceito integrado de vocês, tá? O conceito integrado é uma nota que integra, né, todas as participações, todas as falas ou não falas, né, que seja, e que é classificado de 0 a 10, né, de I a E. Então, essa é uma nota que a gente dá ao longo do trimestre, vai anotando características, né, de cada um de vocês, e hoje, nessa participação, então, eu vou valorizar isso também, tá? Então, quem participar, quem perguntar, quem fizer relações, eu vou, então, aumentando esse conceito integrado, beleza? Assim vocês ficam mais ativos, tá? Henrique, tá contigo, tá? Tenta concentrar em 10 minutos, em 5 a 8 minutos sua apresentação, tá? Para que depois a gente tenha a participação dos colegas.
Você precisa abrir sua câmera, tá? Conforme já foi informado. Tá dando para ver? Sim, tanto a apresentação como você. Tá, eu vou apresentar sobre a economia da Europa. Eu falo sobre 3 regiões dela, que é a setentrional, a meridional e a central. A setentrional, ela é basicamente baseada em indústrias, só que tipo, todas as regiões da Europa são baseadas em indústrias, basicamente, só que são diferentes tipos de indústria. Nessa aqui, por exemplo, a gente vê que é mais baseada na indústria de produção de celulose e de energia por causa do potencial hidráulico dela. E a pecuária aqui nessa região ela não é muito destacada porque o clima dela lá é muito frio. E na agricultura tem eles plantam várias coisas, só que o destaque para as plantações são batatas e cereais, essas coisas. E na central a indústria mais presente aqui são as de equipamentos por causa da concentração siderúrgica. E aqui a gente tem várias indústrias também químicas e automobilísticas, em várias. E aqui também a agricultura não é muito desenvolvida porque lá também o clima não é muito bom e mas os plantios de destaque deles são a beterraba açucareira, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Na pecuária a gente tem 2 tipos principais. Eles mais criam são bovinos e suínos. Na Europa meridional, assim como nas outras, ela tem a economia baseada em indústrias, só que essa aqui é de setor siderúrgico, que tem uma grande influência dos Estados Unidos. Na agricultura dá para destacar trigo, milho, oliveiras, essas coisas. Nessa região da Europa, a pecuária também não é muito desenvolvida, também por causa do clima. E aqui é a região que tem mais presente o turismo, como por exemplo nos países da Itália e de Portugal. Uma curiosidade é que a Europa ela possui a sede da maior economia mundial, sendo que 1/3 de toda a riqueza do mundo está só na Europa, mesmo que ela sendo o segundo menor continente do mundo. É isso. Certo, Henrique. Você usou só uma fonte de pesquisa, né? Só a Cola Web. É, Alguém quer fazer alguma pergunta, seja no chat ou no abrindo o microfone para conversar com o Henrique sobre? Ou apresentar alguma relação? Ninguém? Henrique, eu não entendi o que você quis dizer com a Europa é a sede da maior economia. Você é sabe como falar se um pouco? fosse o país que tem mais riqueza. País não, O continente, desculpa. continente com maior riqueza. É, Tá. Outra coisa, a gente, antes de estudar a Europa, a gente estudou o continente africano, né? E a gente viu que a África setentrional, ela também possuía algumas das agriculturas, né, que você apontou ali na Europa meridional. Você consegue relacionar um,
um ponto comum ou um clima comum entre o norte do continente africano e o sul do continente europeu? Na verdade, não, eu não pesquisei muito sobre a parte da África. Uhum. Não, eu sei que você não pesquisou, eu só estou querendo saber se você lembra, né, das nossas aulas. Alguém lembra qual clima que a gente tinha ali, qual o tipo de economia? Era clima temperado. O Arthur País... colocou ali no chat, ó, Mediterrâneo, tá? Lembrem que tem o mar Mediterrâneo ali entre esses dois continentes e que sim, dá nome então a esse clima, né? E lembrem que lá no continente africano a gente vai ter aquela simetria, né? Então a gente vai ter esse plantio das oliveiras, né? Oliveiras que vai dar origem ao azeite de oliva, por exemplo, tá? E vinhos, né? As parreiras de uva, que consequentemente a indústria pode explorar com a vinicultura, com o vinho, tá? Tanto no norte da África como no sul da África, tá? Henrique, mais uma situação, deixa sua câmera aberta, por gentileza. Quando a gente estuda industrialização do mundo, né, a primeira revolução industrial, né, a evolução das indústrias, a gente fala da Inglaterra. Em nenhum momento, né, nessa divisão que você pesquisou na Cola Web, você contemplou a Inglaterra, ou eu que não vi direito? Não lembro da Não, sua... eu acho que eu realmente não fiz isso. Não fez, né? Tá. Isso só é uma questão histórica, claro, né? Talvez hoje, né, não... Enfim, é que você se limitou numa única fonte de pesquisa também, né? Que daí não contemplou essa área, tá? Mas seria interessante a gente falar sobre isso também, tá? Alguém quer fazer trazer alguma reflexão, alguma colocação, alguma dúvida para o Henrique? Não? Sim? Ok? Né? Dava para relacionar ali com o trabalho da Luana e da Yasmin, né? Quando ele falou que a pecuária é minimizada, né? É pouco desenvolvida no norte da Europa por conta do clima, né? A Luana e a Yasmin trouxeram essa questão do clima, da vegetação. Uhum, isso mesmo. E que massa que ele falou ali da indústria, né, no caso, da geração de energia, né, que foi um tema que caiu na prova, que eu bati na tecla no nosso questionário também, nessa questão da capital verde, né, desse potencial hidráulico e da geração de energia que impacta menos o meio ambiente, né. Massa. Na sequência, eu tenho uma dupla, né, o Bruno e a Luísa, que vão falar sobre... Obrigada, Henrique, parabéns. Tá com vocês, Bruno e Luísa. Professora, você pode apresentar para mim? Posso. Você mandou no Classroom? Não lembro. Eu lembro que eu vi, mas não... Bararã, eu tenho que abrir meu e-mail. Que bom você aparecer com a câmera aberta, Luísa. Fico contente. Quem não está apresentando, não está apresentando a câmera aberta. Pode ficar, Luara, por gentileza. A menos que a voz do colega esteja travando, você não esteja compreendendo, né? Essa é uma questão de bom senso. Vocês sabem que tem uma regra, tem um acordo na escola, né? Porém, todavia, entretanto, se está atrapalhando, né? Na minha opinião, né? Vocês podem ser sinceros o suficiente para fechar.
e entender a aula, né, que é o principal, seja a minha fala, a fala de outro professor ou de algum colega. Porarã, tá em atividades. Trabalho sobre a Europa. Ah, tem que sair primeiro, beleza? Tá com vocês, então, gente. Luísa, Bruno, estão me vendo? Tá com vocês. Sim. A gente vai apresentar sobre a cultura italiana e, assim, sobre várias tradições, festas, assim, e também focando na culinária, na parte da Luísa, e, assim, valores, assim, arte, cinema, moda. Ok. Com a Luísa agora. Pode passar, prof. Tá, então, no trabalho a gente vai falar sobre várias coisas sobre a cultura italiana, principalmente a culinária, e arte visual, costume, tradição e algumas curiosidades. A culinária italiana, todo mundo conhece ela, ela é mundialmente famosa, e ela tem várias variações em vários países. Ela é conhecida... Não, pera. Tô nervosa, prof, desculpa. Respira fundo. Tá. Os pratos têm diferentes tipos de vegetais, carnes e massas de origem de diferentes países. A culinária italiana tem influência da culinária etrusca, da antiga Grécia, da antiga Roma, bizantina, hebraica e árabe. Ela sofreu muitas mudanças com a descoberta da América, e daí entrou, né, no cardápio batata, tomate, pimentão, milho e só. Alguns dos principais ingredientes que se usa nos pratos italianos, tá aí a listinha, mas os principais mesmo, são os queijos, cebola, carne e azeite. A Itália, ela usa muito pão, e são mais de 300 tipos de pães. As receitas variam de acordo com a região, de acordo com o clima, e usam diferentes ingredientes. Cada italiano consome, em média, 85 gramas de pão por dia. E cada pessoa comia 1 quilo por dia na época da unificação da Itália. Os principais pratos italianos que são conhecidos assim, tipo, no mundo inteiro, são a pizza, o espaguete, a lasanha, risoto e sorvete. Aqui tem algumas curiosidades que, assim, todo mundo sabe, mas a gente colocou porque dá volume no trabalho. Eles comem macarrão praticamente todo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Também eles tomam muito café, e aqui a gente chama de expresso, mas lá para eles é o café normal. E tem um sabor bastante concentrado para tomar de uma vez. No café da manhã, eles comem mais salgado. Não, eles não comem salgado, eles comem mais doce, como croissant. Tá, agora é o Bruno. Ok. Então, a comida de rua é muito famosa na Itália e, tipo, tem várias pizzas, assim, e bolinhos
principalmente à base de arroz. Também tem uma tradição que é, assim, principalmente em Nápoles, que é eles não dividirem a pizza. Então vende só uma fatia, quer dizer, vende uma mini pizza redonda que, assim, uma pessoa pode comer. E é bem fina, então é fácil. E nem todas as pizzas são redondas, tem muitas que vêm vendidas em quadrados e algumas por fatia só. E tem vários sabores, é tipo Brasil mesmo. Agora eu vou falar sobre algumas mudanças na culinária quando ele veio para o Brasil, que é o cappuccino, que aqui no Brasil ele é vendido com chocolate e canela, e lá é só puro mesmo. Aqui a polenta é acompanhada com frango, mas lá, assim, vem como um acompanhamento, quer dizer, ela não vem acompanhada com nada assim. O molho bolonhesa, ele é uma coisa completamente diferente na Itália e ele é chamado de ragu. A palha italiana é uma sobremesa que é feita só no Brasil, nem sei porque tem esse nome. E bife parmegiana, ele, eu acho que é uma comida que lá na Itália também é diferente. E parmegiana é um molho, eu não sei, não lembro direito. Aqui. Vou falar um pouco sobre festas de tradições. Essa aí é a bruxa Befana, que é uma bruxa que é muito famosa. É uma tradição muito famosa na Itália inteira, que é uma bruxa que vem todas as noites antes da Páscoa. Não, de 5 a 6 de janeiro, ela vem para as casas das crianças para deixar doce para as crianças bem comportadas e deixar carvão para as malcriadas. E quando ela sai, ela limpa a casa com a vassoura e sai. E assim, pode passar. Ah, tá, Ô, e é uma Bruno, tradição. Olha, essa é a mesma, aquela lá que a Suzane fez com a gente no quarto ano? cara, eu não lembro direito, mas pode ser. Ela é muito famosa e assim, virou uma tradição tipo Papai Noel, porque assim, muitas famílias botam meias assim na casa, tipo o Natal, principalmente nos Estados Unidos. Ok. A Ah, tá. explosão do carro, ela é feita na cidade de Florença e é basicamente um carro, tipo um carro alegórico que é levado até o centro da praça e depois explodido com fogos de artifício. Ok. E a procissão das serpentes, que foi feita para homenagear um santo, São Domingo, que ele morreu aos 14 anos, e foi conhecido por ter uma vida bem, assim, heróica, bem simples também. Só que transformaram ele num símbolo, assim, de domador das cobras. Então, nesse dia aí, várias cobras são postas em uma estátua dele em uma procissão que é uma vila de 300 habitantes, com várias pessoas também levando cobras nas mãos. E, assim, a Itália é o berço do Renascimento, que é um estilo de arte que ele foi muito importante para a história, porque, assim, lá que se trouxeram valores, tipo, de valorização do ser humano e, assim, dos animais, da natureza, que são vistos nas telas, e, assim, foi basicamente um berço para psicologia também. E a matemática era muito valorizada nessas telas, porque tem várias noções de matemática. Ok. Daí tem aí tem duas pinturas famosas, e uma mostra o ponto de fuga, que é uma das noções matemáticas, que todas as linhas se dão para um lugar, e a Mona Lisa. Ok, curiosidades gerais. A Itália também é muito fã do futebol, e assim, costuma lotar os estádios.
A fila, muitas pessoas furam, então, assim, não existe bem um conceito de fila. Então, o brasileiro que vai para lá fica bem confuso com essa coisa. Também, não existem assentos preferenciais para idosos, só no Brasil. E diversas casas italianas não têm, assim, uma sala de estar. Então, a cozinha é o principal cômodo, que se relaciona também com a culinária. E lá tem uma TV, assim, então tudo que eles fazem é lá. E o número 17 é considerado má sorte no país. E assim como brindar o copo com água. Esse foi. Legal, pessoal. Gostei da variedade de temas que vocês acabaram falando, né? Além da culinária, de questões de arte também. Nossa, eu tô com fome, então foi bom aí ver essa montoeira de comida aí, enfim. Eu acho muito interessante, achei muito interessante vocês trazerem essas tradições, né, da Befana e do, do São Domingos lá, das serpentes, né, é algo que não é tão divulgado, enfim, né, talvez o Tiago trouxe ali uma situação que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, no ensino fundamental 1, mas são questões que às vezes um turista só fica sabendo, né, se pesquisa antes de viajar ou se vai até esse local nesse período, né, no começo de janeiro ou na praça tal onde acontece a explosão do carro, enfim. Eu achei que vocês fossem falar da moda também italiana. Eu fiquei ansiosa ali. Vocês se recordam de algo de moda ou por que esse desenvolvimento da moda italiana? Alguma marca, vocês lembram? Não. A Eu Luísa, sim. anotei Não? aqui, eu anotei aqui, só que eu esqueci de falar. São marcas principalmente como a Gucci, a Valentino, a Armani e Versace. Uhum, isso. Acho que a gente, enfim, quando está visitando alguma página da internet, né, é comum vir uma propaganda dessas marcas, ou às vezes, quando está pesquisando algum jornal também, aparecer essas marcas, mas tem outras também no setor de perfumaria, né, Moschino, enfim, que também poderia, né, ser falada, né. Eu só fiquei ansiosa porque o Bruno ali apresentou e achei que vocês fossem explorar um pouco mais isso, mas muito legal. Alguém tem algum comentário, alguma relação? O Eu queria. Fala, Thiago. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar. O Bruno falou que as pizzas são bem finas, mas é que minha família é italiana, né, do norte da Itália, e minha mãe já, tipo, passou meses lá. E daí ela falou que quando ela foi comer pizza, era, tipo, uma massa bem, bem grossa e pouco recheio. Por favor. Talvez, eu acho que isso varia conforme a região. Eu não sei se vocês pesquisaram sobre isso, Bruno e Luísa. Provavelmente sim, porque se os ingredientes são diferentes, o formato das coisas pode ser também. O formato e a grossura da massa, né? Enfim. Era tipo, ela falou que era igual uma torta, assim, era quadrada e uma massa bem grossa e com pouco recheio. Uhum, Eu uhum, acho que aquele negócio de ser fina é, assim, típico de Nápoles mesmo. uhum, uhum. Que você fala que daí ela é vendida pequena para dobrar ao meio e sair comendo, né? Como comida de rua. Uhum, massa. Fala, Thiago. O Arthur já fez a minha pergunta. Quem? O Arthur fez a minha pergunta aqui no chat. Cadê? Ah, tá. E aí? Alguém vai dar um Google? Essa origem etrusca. Se eu não me engano, Etrusca é tipo a Toscana. Itália antiga.
Itália antiga? Tipo, não, assim, é um povo, não sei direito, mas parece um povo antigo da Itália, de algumas regiões ali. De alguma Mas eu não região? sei. Não sei se tá certo. Uhum. Você não quer ver aí no Google? Dar uma Eu conferida? pesquisei e apareceu várias coisas sobre Toscana. Então deve ser de lá. Na região, talvez os povos que hoje estão na região de Toscana, enfim. É, Meu o Thiago celular vai vai, fazer. meu celular vai desligar, eu vou pegar o carregador rapidão, tá? Vai lá, vai lá. Uhum. Tu sabe, Arthur, alguma coisa sobre etruscos? Origem? Já ouviu falar, mas não sabe também. Eu confesso que eu não sei contribuir nisso também, viu? É interessante vocês trazerem, né? É interessante a gente saber sempre responder, né? Ou tentar responder o que a gente escreve, né? Uma língua muito diferente. Uhum. Justamente porque pode surgir essas perguntas, né? Essas curiosidades. Ninguém sabe tudo, né? Mas quem faz a pesquisa, quem escreve algo, né? Teoricamente, deveria saber falar sobre. Duda já tinha ouvido falar em etruscos? Não, Não? não sabia de nada sobre isso. Uhum. Aí o Arthur complementa ali então, né? Uma língua muito diferente que ainda não foi decifrada praticamente, né? A Luísa, quando deu um Google, achou várias coisas de Toscana, né? E o Bruno comentou então que são povos antigos que habitavam o território hoje italiano, talvez o território de Florença, é isso, né? Que a Luísa falou pra gente. Enfim, ficamos no achismo, né? Alguém tem mais alguma contribuição? Alguma. Por eles comer, tipo, muito pão e muita, tipo, massa por dia, eles não têm uma tendência de, tipo, uma alimentação meio, assim, ruim, talvez, de comer muita massa no dia, ou, não sei, obesidade, não sei. Carboidrato. Porque se eles comem ali, falou que come massa de mais de 2 vezes por dia, não sei. Muito pão Uhum, também. uhum. É interessante pensar nisso. São continuidades que uma pesquisa como essa, né, pode dar para um trabalho, por exemplo, né, para uma turma, se alguém se interessasse em pesquisar mais, né? Eu não sei se alguém sabe complementar e falar sobre. Eu sei, Pro. Você sabe? Vai Sei. lá, Lu. O peso médio das mulheres lá na Itália é de 70 quilos e dos homens é de 100, 90. Então, sim, só que o padrão de beleza lá também é muito diferente. Aqui no Brasil é um negócio mais, tipo, bem magro. Lá são mulheres mais gordinhas mesmo. Não tem esse negócio, sabe? Tipo, elas Uhum, comem, mas elas não ligam. Nem a população. uhum. Legal você falar desse termo, né? Padrão de beleza, porque é algo que é construído pela sociedade, né? Ou seja, é, que a gente pode aceitar ou refutar, ou não ligar para isso, não se importar com isso, né? O Thiago ligou o microfone na mesma hora, Thiago? Você estava aí falando com alguém? Na mesma hora Não, que a porque Lu. eu no meu quarto sem querer, desculpa. Ah, tá. Mas você não queria complementar nada falando de peso e beleza. Falando de alimentação. Mais Minha alguém? família é muito gorda de lá. Tipo, sou mais acima do peso. Aham. Mas, Ah, aham. fala, Luana. Não, só também achei que... É que lá, como falando de coisas diferentes, né? Tipo, a gente aqui é, tipo, tudo padrão é magro mesmo, mas eu achei, tipo, um peso, assim, quando ela falou, achei, nossa, mais pesado mesmo, assim. Uhum. A gente também tem que ver que é, a gente está falando de maneiras muito gerais, né? Quando a gente fala que lá é assim, lá é assado, né? Caramba, né? É uma população bastante grande, né? E é uma área bastante grande também, então a gente está generalizando várias informações, né? Então, aqui
Aqui onde? No Campeche? Aqui onde? Em Florianópolis, no Brasil? Quais são as nossas referências, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando de maneira superficial, né? A gente não está detalhando, né? Falando com profundidade sobre esses temas, tá? Mais alguém? Mais algum ponto? Não, sim? Enfim. Eu parabenizo, né? Agradeço. Fiquei contente que vocês não ficaram nos principais pontos, né? Nas principais construções de Roma, principalmente, né? Eu vi o Coliseu ali no primeiro desenho, achei que vocês fossem falar sobre isso, enfim, mas que bom que não falaram, mas trouxeram, né, informações e tradições de outros lugares não muito difundidas, né? Isso ajuda a gente a ampliar, né, ainda que superficialmente, nosso repertório, nossos conhecimentos, tá? Massa. O próximo na minha listinha, não sei se é o Nicolas. Não, acho que não. Camila. Camila não veio, né? Então, Nicolas, você é o próximo. Você é o quarto. Tá? Você vai projetar ou eu projeto para você? Apresento. Pode apresentar? Eu mandei para o Vou apresentar, então, o trabalho do Nicolas. Tá contigo, Nicolas. Eu vou falar sobre os maiores picos da Europa. Eu vou falar da altitude, quem foi a primeira pessoa a subir. O primeiro é o Pico Mulhacén, ele fica na Espanha. Ele é a maior montanha fora do Cáucaso e dos Alpes. Tem 3.479 metros de altitude. E a primeira pessoa a subir foi no século XV, mas ninguém sabe quem foi. E fica na província de Granada. Pode passar por mim. Próximo também na Espanha é o Pico Aneto. Ele é o mais alto dos Pirineus, com um pouco mais de 3.400 metros. Está localizado no município de Benasque, na província de Huesca. E a primeira pessoa a subir foi em 1842. O próximo é um vulcão que fica na Itália, o Monte Etna. Ele tem 3.350 metros de altitude e pode aumentar conforme as erupções, que acontecem frequentemente. E a última erupção foi em 2019, causando uma grande nuvem de fumaça e fechando os aeroportos da região de Sicília. O Leterlefé fica na França. Tem 2.857 metros de altitude. Está localizado no sudeste de Grenoble. E a primeira pessoa a subir foi Lopo, em 1848. O Monte Cinto fica na ilha de Córcega. Tem 2.700 metros de altitude. E a primeira pessoa a escalar foi Edward Rochard, em 1892.
Gierlakovski, na Eslováquia, tem 2.655 metros de altitude, é o maior da Eslováquia. Está na região de Prešov, e a primeira pessoa a subir foi Jan Steele em 1834. O Pico Moldoveanu é o mais alto da Romênia. Está localizado no condado de Hades e tem 2.544 metros de altitude. Musala fica na Bulgária. Faz parte da Cordilheira de Hila. Tem 2.925 metros de altitude. O principal rio que nasce lá da Bulgária é o rio Skar. E está localizado no distrito de Sofia. O Monte Olimpo, ele na mitologia grega, é a morada dos 12 deuses do Olimpo. Tem 2.917 metros de altitude e está localizado na região de Tessália, perto do Mar Egeu. O Monte Elbrus, ele é o maior, é um estratovulcão com 5.642 metros de altitude. Tem 22 geleiras que dão origem aos rios Bascan, Kuban e Malka. Está localizado na Cordilheira do Cáucaso, a 65 quilômetros de Kislovodsk. E o último é o Monte Branco. Ele está na fronteira entre a França e a Itália. Tem 4.808 metros de altitude, aproximadamente. E desde que quando Napoleão estava no governo da França, eles estão disputando onde o Monte Branco está, se está na França ou está mais na Itália. É isso? Acabou aqui? Uhum. Certo, Nicolas. Quando a gente relaciona, quando a gente fala de picos, né, ou de relevo, a gente pode relacionar diretamente com um outro tema da geografia física, né, dos rios. Ou seja, em alguns deles aqui, né, em alguns desses que você mostrou, eu achei interessante que você comentou, então, os rios que nascem nessa região, né, em algumas imagens que você traz. Você que pesquisou essas imagens aqui? Aham. Tá. Mas elas vinham assim prontas ou você pesquisava a bandeira, depois um mapa, depois outro mapa? Eu pesquisava o mapa para localizar onde que ficava. Aham. Eu botei a bandeira só para onde é que fica o país. A bandeira do país, e daí é legal porque alguns mapas que você traz, né, nos dá justamente essa noção, né, do relevo, então, como com essa possibilidade do nascimento, né, da origem de alguns rios, e também de divisor de águas, né, porque quando chove aqui, igual eu já comentei com vocês, né, essas águas, elas vão escoar tanto para essa bacia hidrográfica do lado de cá, como para a bacia hidrográfica do lado de cá, né? Então, achei bastante didático. Claro, umas imagens mais que outras, né? Mas ficou interessante. Ô, prof, tem uma pergunta pro Nicolas. Sim, por gentileza, pode fazer. Eu queria saber se tu pesquisou alguma coisa sobre esses montes, se eles atraem o turismo para a Europa por ano, assim, se eles têm um papel importante para o turismo do país ou algo assim. Eles trazem para escalada,
Você não pesquisou muito a fundo, mas você viu Não, que tem grupos de escalada, é isso? tem. Uhum. Agora eu tenho uma pergunta que é curioso a gente pensar, né? Quase que filosófica. Mas o que faz uma pessoa em 1800 querer subir um monte, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Por que uma pessoa quer subir o morro? O que você acha? Não, não sei. Mas o que vem em sua cabeça, assim? Por que será? Alguém? Alguma coisa que ninguém tinha tentado antes, sei lá, alguma coisa nova, porque acredito que não era muito pensado pelas outras pessoas, né? Então, tipo, sei lá, inovação, alguma coisa assim. Um desafio, Vitor? Alguma coisa assim Então, também? Uhum. porque hoje em dia a gente vê bastante pessoa que gostaria, tem gente que faz, né? Mas antigamente, com certeza, não era assim como hoje, né? Até Pois porque hoje tem equipamento, tem muito mais equipamento que antigamente, é absurdamente, né? que Quando a facilita, pessoa não né? tinha um monte de gente esperando os equipamentos para subir, tinha que ser na marra. Uhum. Hoje em dia tem até aquelas barracas, né, que se armam em paredões, assim, a galera dorme lá, arma uma barraca num paredão e no dia seguinte desarma a barraca e continua, né, subindo um monte. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Alguém pensa em algum outro motivo? Além do desafio, além da inovação? Hoje em dia tem muita rapaziada que fala pra sair da zona de conforto. Então eu já não sei. Se na época tinha isso. Paz de espírito. Fala aí, Giovanni. Paz de espírito. Estado de espírito? Paz, Tony. Paz de espírito, sim. Eu já vi alguns documentários sobre essas pessoas, elas falam que isso dá paz. Eu não sei como, mas elas dizem. Cada um encontra sua paz do jeito diferente, né, Giovanni? É, bota É, fé. tem pessoa que encontra a paz descendo uma montanha sem proteção. Meu Deus. Enfim, é, é, também me vem em mente, assim, essa questão da curiosidade, né? Igual o Vitor, também vai ao encontro do que o Vitor falou, né? Uma curiosidade de saber o que tem lá em cima, né? Ou até uma possibilidade de, não sei, conhecer alguém, conhecer outra região, sei lá. Enfim, O oi, Thiago Luana. falou que dá pra turismo, né? Os vulcões. Mas, tipo, tem gente que vai, porque ali na Pompeia e Herculano, eu acho, que daí entrou em erupção e daí ficou a cidade, tipo, em cinzas. Daí tem gente que vai lá visitar, um monte de gente. Uhum. A cidade de Pompeia que a gente falou, né? Por conta do vulcão Vesúvio, que teve essa grande cobertura de cinzas. É, daí tem gente que vai visitar ali, né, a cidade que Uhum. entrou em erupção. E não só a cidade que fica embaixo, mas o próprio vulcão Vesúvio também, né? Você consegue fazer isso. Boa. Mais alguém? Mais alguma questão? Não? Legal, então, Nicolas. Obrigada, parabéns. Fiquei bem admirada com o seu tema, mas gostei bastante. Admirada porque achei diferente mesmo, tá? Mas gostei bastante. Beleza. O Nicolas foi o quarto, então agora é o Matheus, né, Matheus? Você é o quinto. O E horário daí dela não fecha com o acabou ou vai Giovanni até e mais você. tarde? Não, a nossa aula a gente pode ficar até meio-dia. Tranquilo. Deixa que eu apresento. Você apresenta, Massa? Só tô abrindo o PowerPoint aqui e já vou começar. Tá, tranquilo.
Nicolas, eu quero que você mande as fontes de pesquisa para mim, tá? Eu Tô aguardo conseguindo ver? isso. Sim, Matheus. Só um minutinho, licença um minutinho, Matheus. Nicolas, você ouviu o que eu falei? Não sei se ficou claro. Beleza. Manda por e-mail pelo Classroom, tá? Para complementar seu trabalho Tá. que ficou incompleto, tá? Tá. Tá contigo, Matheus. Tudo que a gente precisa saber sobre a Escócia. E eu vou começar falando sobre a história da Escócia, né? Que a história da Escócia vem bastante guerra. E a Escócia é um país muito antigo e a história é marcada por uma resistência de invasores, diversos fatores também que a Inglaterra pressionava o território escocês e eles queriam se separar. A Escócia foi fundada em 843 e Kenneth I se tornou rei. Estabeleceu na ilha e expulsou os romanos em 1066. E os vikings, liderados por Guilherme o Conquistador, derrotaram os ingleses e assumiram o controle. E uma coisa interessante é o significado de Escócia, que significa exatamente essa foto que a gente está vendo, que é uma moldura côncava que faz parte da base de uma coluna. Sabe o teto de algumas casas de, entre aspas, rico ou museu? Tem bastante essa parte de... E o nome disso é Escócia. E eu vou falar agora onde que ela se localiza. Ela se ocupa o terço norte da ilha Grã-Bretanha e faz fronteira com o Oceano Atlântico. E com o Mar ao Norte e Leste, com a Inglaterra Sudeste. Agora eu vou falar sobre o capital da Escócia. Seria a capital do país, é a cidade de Edimburgo, e também é um dos principais destinos turísticos da Escócia. A moeda local é libra esterlina, e o país, por causa que o país integra a União Europeia, por isso que eles têm a libra esterlina como moeda. E o idioma oficial lá é inglês, mas algumas comunidades ainda falam gaélico escocês e... E o que significa a bandeira da Escócia? Ela pode ser chamada de Cruz de Santo André, e a bandeira da Escócia é erguida nos edifícios do governo todos os dias entre as 8 da manhã e pôr do sol, até o pôr do sol. Quem que governa a Escócia? Isabel II, conhecida como Rainha Elizabeth II. A economia da Escócia é baseada na produção agrícola e têxtil. As indústrias de bovinos e ovinos e suínos são responsáveis por até 40% da produção agrícola do país. Que isso representa, eu acho que 800 milhões de libras esterlinas, que é cerca de 1.333,60 milhões de dólares. Bastante dinheiro. O cultivo de cereais e batatas são os principais. Agora eu vou falar sobre o relevo. O relevo da Escócia integra a cadeia de montanhas que se estende da Escandinávia à Irlanda. Suas montanhas originadas no período pré-devoniano, apesar de fortemente aplanadas pela erosão. Agora eu vou falar sobre a hidrografia dela. A Escócia tem um sistema de drenagem formado por glaciação, que se formou em forma de U, que eu não achei a foto bem nítida, ela estava meio distorcida, ia ficar muito ruim para eu colocar no PowerPoint. Agora eu vou falar sobre o clima. Essa imagem foi tirada por um fotógrafo e parece até um Photoshop de leve, assim, mas não. Mas é puramente verdadeira, dizendo ele, é verdade. A Escócia tem um clima oceânico e os invernos são relativamente suaves e os verões frescos e chuvosos. Baixas temperaturas e nevascas pesadas são comuns no inverno. Agora eu vou falar sobre o turismo. A gente começa pelos Opa! Tem aquele castelo que eu mostrei quando eu fui falar do relevo. Ele é um dos principais pontos turísticos, que é o Castelo de Edimburgo, que oferece uma vista maravilhosa da cidade. E temos também as Highlands escocesas, que é basicamente isso e isso. São grandes montanhas e grandes planaltos localizados perto
Poxa, não dá pra ler aqui, tá muito ruim. É, e essas são as fontes. Pesquisei em 2 fontes diferentes para ter certeza. Tinha mais outras, mas serviram de auxílio para eu ter certeza se estava certo. E é isso. Legal, Matheus. Parabéns. Você gostaria de conhecer a Escócia? Com certeza, eu achei um país muito bonito. Eu achei muito, muito interessante. Alguém tem alguma pergunta para o Matheus? Principalmente pela economia de lá. A economia é muito boa, dá para viver bem lá. Eu viveria com certeza ou na Suécia ou viveria na Escócia. É um dos 2 países que eu viveria. Massa. Eu tenho uma pergunta pro Matheus que eu não entendi muito bem. Pode Uhum. falar. Eu não entendi qual que é a moeda lá do país, se é o euro ou é a libra. É libra esterlina. Por Ah, tá. É causa que eu que tinha eles fazem ficado parte da União Europeia, eles têm a libra esterlina como moeda principal. Mas a moeda da União Europeia é a Libra? Acho que você se confundiu só, né? Devo ter me confundido, então. Acho que você se confundiu nesse ponto, né? Porque as meninas, inclusive, apresentaram para a gente que o euro, né, é a moeda da União Europeia. E daí você falou que é a Libra porque faz parte da União Europeia. Então, acho que você só se confundiu nesse ponto, né? Ok. Eu acho que é isso, né? Acho que foi isso que aconteceu. Sim. Alguém tem alguma outra questão? Chamou a atenção algum ponto? Tem algo, eu imaginei, Matheus, que você fosse mostrar isso aqui, ó. Eu estou pesquisando agora. Ai, como é que é o nome disso? Calma. Eu estou pesquisando agora. Já vou apresentar para vocês, tá? Ah, aqui. A gaita de fole. Talvez você tenha pesquisado e tenha encontrado, mas tenha refutado, né? Tenha jogado essa gaita de fole, que tem um barulho que muitas pessoas não gostam, né? Porque é bastante estridente, que eles tocam soprando, né? Aí fica como se fosse um saco aqui, né? Cheio de ar, que daí vai saindo o ar por esses caninhos aqui, enfim. Você já tinha ouvido falar? Já tinha visto? Sim, já vi em vários filmes. Isso, eu conheci por filmes também, enfim. E você viu alguma coisa de homens usarem saias e por que o xadrez, né? Porque não é saia, né? O kilt, enfim. Não, eu não vi diretamente a cultura. Eu pesquisei mais sobre a Escócia, o país em si, o relevo, como é que ele é, não a cultura. A cultura acho que eu esqueci de botar no trabalho. Uhum. Não é que você esqueceu, é que você focou em outros pontos. Não estou apontando como uma falta, viu, Matheus? Só queria perguntar se você tinha chegado a pesquisar, enfim, né? Mas, enfim, só queria mostrar isso porque a gaita de fole é bem característica, né? Justamente porque aparece em vários filmes. A Escócia, por ser do Reino Unido, saiu da União Europeia, né? Ela saiu, mas tem futuros planos de voltar. Então, na verdade, ainda tá. É um processo bastante longo esse, né? De saída. Uhum. Legal, Matheus. Legal, Bruno. É um processo de saída, né? O Brexit, né? Enfim, já saiu, mas está num processo ainda, né? Mas eles com certeza quiseram garantir essa moeda, né, que é muito mais valiosa, é a mais valiosa do mundo, né, a libra esterlina, no caso,
e por conta de não concordar com alguns pontos da União Europeia, né? Eles fizeram uma votação interna e a maior parte da população votou nessa saída, né? Tá. Camila entrou agora. Bom dia, Camila. Sua vez de apresentação já passou. Você pode apresentar agora para a gente? Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Você chegou atrasada, não sei o que rolou. Já respondo você, Arthur. Camila? Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Eu quero saber se você pode apresentar, se tudo bem. Ela tá aqui não, prof. Não? Não. Mas ela entrou. Obrigada, Duda. É que eu vi ela entrando, enfim. Tá. Beleza. Arthur, a moeda que tem mais valor no mercado internacional, que quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com o real, né, que é a nossa moeda aqui do Brasil, né, a gente constantemente faz as conversões, né, então a gente sabe que R$1, né, ou melhor, $1, né, está equivalendo hoje no mercado internacional, se for comprar ou vender, aproximadamente R$5, né? Então, se você compara o real com o dólar, você vai ter uma maior valorização do dólar se comparado ao real, tá? E daí, se você comparar, por exemplo, o dólar com a libra esterlina, ela também vai ser mais valorizada, ela também vai ter maior valor, tá? Assim como se comparar o euro com a libra esterlina. A libra esterlina vai ter um valor maior, ou o real com a libra esterlina. Então, hoje, ela é a moeda que no mercado, né, de compra e venda, não só de moedas, mas de mercadorias, né, você vai ter uma conversão, e essa conversão será mais valiosa, mais valorizada. A Libra hoje tá R$8. Né? Vai viajar para a Escócia? Prof. Né? A gente passa mal viajando para a Escócia. Fala, Luana. A aula não é até 11h05. Não, meu amor, no começo da aula eu falei que eu conversei com o André para pegar a aula, para finalizar as apresentações e a gente conseguir conversar e conseguir ter esse momento, tá? É Eu por olhei e isso. eu falei, meu Deus, será que a gente terá 20 minutos aqui, meu Deus? Ah, tá, mas... Não, tá conversado com o André, tá? Eu não sei se vocês querem falar sobre algum assunto com ele, se sim, aí depois da aula vocês mandam um e-mail. Acho que eu só não tinha ouvido. Beleza. Então tá, então para finalizar, Giovanni, por gentileza. Você projeta, né? Você apresenta? Pode ser. Mas aí eu tenho que pegar o computador da minha mãe ali. A sua câmera também, né? Só um minutinho. Olha só, gente, eu fui rapidamente pesquisar sobre os etruscos e eu achei isso aqui, ó, que eu coloquei no Wikipédia. Ou seja, o que o Bruno tinha falado, né? Povo que viveu na Etrúria, na Península Itálica, ao sul do rio Arno e ao norte do Tibre, mais ou menos na área equivalente à atual Toscana. Perfeito, por isso que a Luísa achou várias coisas de Toscana, né? Com partes de Lácio, Campânia e Úmbria, tá? Eu não sei, mas acho que na história vocês não estudam isso, né? Não chega a povos tão antigos, não sei. Também é uma variedade muito grande, né? Até parece que na escola a gente conseguiria dar conta de tudo, né?
Muitas coisas são superficiais. Giovanni, tudo bem aí? Eu vou fazer o seguinte, eu posso apresentar para você. Isso que eu ia falar, se tu apresentar ia ficar mais fácil. Beleza, então, eu apresento. Tá contigo. Aí. Então, eu vou apresentar sobre o surf no continente europeu e eu vou focar em Nazaré, porque é mais interessante do que o resto das outras praias. Aí é isso aí. O continente europeu, primeiramente, ele tem muitas qualidades, sem seu surf, né? E algumas delas são a cultura, a arte, a história, a arquitetura. Nesse trabalho eu vou focar só no surf, como eu já falei. Pode passar, por favor. A Europa, o continente europeu, é um dos 6 continentes do mundo. E ele se divide da Ásia, tipo, a divisão entre ele e a Ásia é o Mar Negro, e a divisão é dos 4 montes Urais. Ao norte ela é limitada pelo Oceano Glacial, Ártico, e ao oeste pelo Oceano Atlântico. E ao sul ela é limitada pelo Mar Mediterrâneo. O termo Europa pode se referir a uma distinção cultural, política ou geográfica. Essa é a Europa, né? A Europa, por ela ser uma península, ela tem muitas praias, entendeu? E ela tem essas praias, nem sempre são iguais, então as ondas mudam. E isso aí cria muita diversidade e os surfistas vêm muito para lá. Exemplos de praias da Europa são Nazaré, Biarritz, Ericeira e várias outras. A praia de Nazaré é o lar de uma das maiores ondas do mundo. Então ela é cobiçada por vários dos maiores de surfistas de ondas grandes, os Big Riders. E nessa onda não dá para pegar remando, igual no resto das ondas normais. Você tem que pegar de towing, que seria quando você tem um jet ski, o jet ski te puxa. Daí ele te bota na onda, só que é uma prancha diferente. É tipo um kitesurf, só que é tipo uma prancha que você fica com o pé preso. Daí são ondas que conseguem alcançar deixa eu ver. São ondas gigantes mesmo, sim. A costa de Nazaré tem uma falha tectônica chamada o Canto de Nazaré, que é um desfiladeiro, é tipo uma ravina gigante que aumenta as ondas. E ela tem esse desfiladeiro tem 211 quilômetros e chega a uma profundidade de 50 metros e chega numa planície abissal. Aí nessa planície abissal aí ela consegue atingir 5.000 metros. E daí isso aí aumenta a onda, porque a onda consegue, ela tem que ficar no mesmo tamanho para fora da água, sabe? Então na hora que ela passa nesse desfiladeiro, ela aumenta para baixo. Na hora que ela sai, ela volta e fica enorme. Isso aí aumenta a onda. Então, ela chega na costa enorme. Não é igual aqui nas praias normais, que ela chega na costa mais frágil do que ela estaria no meio do mar. Pode passar. Em 2011, um surfista chamado Gary McNamara
surfou uma onda em Nazaré de 78 pés. Assim, daí ele entrou no Guinness Book, daí em 2013 ele surfou de novo, só que uma maior, ele bateu o recorde, só que daí ele não contabilizou. Por vários motivos lá, e daí não contabilizou, então a maior onda até então era essa que ele tinha surfado em 2011. Até que o Burley, um surfista brasileiro, bem reconhecido, ele surfou uma onda maior ainda para bater o recorde do McNamara, e aí ele entrou pro Guinness Book também. Em 2017, o Rodrigo Coxa, ele pegou a maior onda da história em Nazaré, e foi bem legal. E hoje em dia eu tenho vários campeonatos de Nazaré, tipo Gigantes de Nazaré, tipo... eu não vou lembrar os nomes todos agora, mas tem vários. E hoje é bem de boa. Isso aí é uma foto do Trevo de Nazaré, é um gigante. Pode passar. Giovanni, Oi. o que seria um 112 FT na medida da onda? FT são 112 pés. É a medida que eles usam pra medir. Eu acho que o metro é o dobro, tá ligado? Uma questão também, Giovanni, aproveitando essa sua imagem, que eu não sei se está claro para todo mundo, né? O que quer dizer essa área mais clara, até que está lá que está ali no centro da imagem, até a área mais vermelha em cima? Uhum. O que é isso? Isso aí são os níveis de profundidade. Massa. Quanto mais azul, mais fundo, não? Uhum. Beleza. E daí? Perdão. Não, tá certo. Era só isso? Uhum. Isso. Isso aí é uma onda em Nazaré. E ali tem o farolzinho que a galera fica olhando. E aqui é um surfista, galera. E aí o louco decidiu se matar. Isso aí é outra praia, que chama La Graviere, que é uma onda longa e bem vulgar. Eu muito sonho surfar aí, porque é a onda do jeito que eu gosto, pra direita. Onde é que fica? Oi? Onde fica? Fica na praia de La Graviere. Mas em que país? Fica, acho que na Europa, não, na Itália. E aí, o que mais? Daí é só isso. Essa praia não tem muito o que falar. Essa é a praia de Ericeira, fica em Portugal. Ela tipo, é uma praia que ela é a primeira reserva mundial do surf que teve na Europa. Acho que foi a segunda do mundo. É uma praia bem da hora também, só que tipo em Ericeira, que é a cidade, tem várias praias. Só que Ribeira das Ilhas é a mais famosa por ser a reserva mundial de surf. E lá os hotéis são bem caros também, mais do que deviam ser. Então, Ericeira é uma praia e a praia Ribeira da Ilha é outra. É isso? Não, só porque não ficou claro. Ericeira é a cidade. Ericeira tá. É a cidade. Então tá. Biarritz é outra praia, só que lá são as ondas mais lentas, nem sempre são menores, mas é uma onda mais gorda, que a gente fala. Então ela não quebra tão rápido e isso aí atrai bastante longboarder. Porque daí dá tempo de ir até o bico, voltar, fazer todo aquele negócio que eles gostam de fazer. Uhum. É isso aí. Biarritz fica em... Eu acho que é... Não lembro, mas eu acho que é em Portugal também. Alguém pode dar uma pesquisa aí? Onde fica Biarritz e onde fica aquela outra que eu perguntei, que eu esqueci? La Graviere. La Graviere. Enquanto isso, Giovanni, eu tenho uma pergunta.
Aqui você fala de longboards, né? Longboards, e lá em Nazaré você não falou o tipo de prancha, né? Ou seja, Ah, é não verdade. sei, eu não sei se isso é claro para todo mundo aqui da sala, né? Eu não sei se alguém aqui da sala surfa, mas tem diferença isso? É Fala porque pra gente. Nazaré tem. É que longboard é uma prancha mais para onda lenta, porque tipo, é uma prancha grande e com pouca área de flutuação, sabe? Então ela é uma prancha que tipo não é tão rápida, entendeu? E tem o bico redondo, o que tipo deixa a manobra quando você vai fazer a manobra, deixa a manobra mais lenta. Você não consegue, ela não é tão arisca, deixa a prancha mais presa. E já as pranchas que as pessoas usam para surfar em Nazaré é uma prancha muito grande, tipo, as pranchas que normalmente eu uso são 510, 60 e lá eles usam 96, 10, 0, Tá, e mas traduz isso aí aí pra gente, que a gente não surfa, é da é tua uma prancha altura? menor. Tipo, não, eu ia falar isso agora. Tipo, Desculpa. uma prancha 96 tem 1,80. Uma prancha 60 tem 1,80. Uma prancha 96 tem uns 2,5 metros. Uhum, Daí eles surfam com esse tipo de prancha porque numa onda grande tem muito mais umas ondinhas pequenininhas, o que faz a prancha quicar e a velocidade é muito maior. Então a estabilidade numa onda grande, numa prancha grande é muito maior se você surfar uma onda maior também. Quanto maior a uhum, onda, maior a... uhum. E a possibilidade de fazer manobras também, né, mais rápidas. Na verdade, quando a onda é grande, ninguém fica pensando em fazer manobra. Todo mundo pensa só em sobreviver. Sim, boa. Eu gosto de dar manobra também, mas é acessível. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, acho que no sexto ano eu falei para vocês sobre formação de onda. Ah, aqui, ó, tem uma foto. Ah, não é foto isso, é aula. Aqui, ó. Normalmente, a formação. Está projetando para vocês? Tá. Sim. Tá. É uma página que eu dei no Google, então. A formação de onda, galera, ela vai ser diferente, ela vai estar relacionada com o fundo e com o vento, né? Enfim, e correntes também, né? Mas eu quero só apontar aqui que quando ele falou de Nazaré e ele apresenta o canhão de Nazaré, né? Essa placa tectônica que tem esse encontro ali, que possibilita essa onda, tá? Imagina que a, a onda, né? Ela fica redondinha aqui. Imagina que aqui ela forma um círculo, né? Como se fosse uma bolinha aqui. E na sequência ela vai formar de novo, dando continuidade, né? Porque ela vai batendo no chão. Então, o chão do mar, né? O chão da onde tem qualquer onda, enfim, vai ter uma relação nesse formato, né, nessa continuidade dessa onda, né, nessa duração da onda e no tamanho da onda também, tá? Então, é um conjunto de fatores, né, físicos, certo? O chão, o solo, no caso, né, do mar, dessa praia, desse local específico, junto com o vento, junto com corrente, que vai dar essa possibilidade de surfar com uma prancha assim ou assado, ou ter um formato assim ou assado, tamanho assim ou assado de uma onda, tá? Eu não sei se vocês se recordam disso, eu cheguei a comentar e fazer um desenho no quadro disso aqui, mais ou menos, né, no sexto ano, quando eu estava com vocês, eu acho, enfim, tá? Como é que o projeto? Não, como é que eu saio daqui? Aqui. Tá, alguém respondeu ali, Biarritz é na França, as duas ficam na França. Não? O que é isso, Thiago, NN? Falei errado, tá. Alguém tem alguma pergunta a mais para o Giovanni, alguma curiosidade? Não, na real. Eu só ia perguntar se existe alguma causa. Algumas pessoas acabam por morrer em Nazaré, assim, sei lá. Sim.
Acho que uns 3 surfistas já morreram e vários já se machucaram feio. Maia Gabeira foi uma. Passou no off, todo mundo conhece. Tipo, ela tava surfando na Nazaré e aí ela caiu naquela espuma enorme lá e ficou se rodando lá dentro. Daí ela acho que quase ficou paraplégica. Daí depois Daquela ela mulher voltou e lá, conseguiu. daquela mulher que foi É, no mundo a Maia inteiro. Gabeira. Sei Sim. lá. E já teve também, curiosidade, que já teve uma menina sem um braço que surfou. Bethany Hamilton. Quem? Bethany Hamilton. Ela mesmo. Que massa, Luara. Uhum. Legal você falar Tem um isso. filme dela que passa na sessão da tarde. É legal. Eu já vi umas 3 vezes. Legal você falar isso, né, Giovanni? Porque é uma onda que as mulheres também pegam, né? As mulheres também têm esse desafio, também vai saber se elas procuram essa. O surf feminino vem de uns vários anos pra cá, vem, tipo, vem até, tem muita menina que tem pouco reconhecimento e surfa melhor do que muito homem que todo mundo paga pau. Uhum. Legal. Essa Beth tem que muito um braço. Ela surfa tem o mesmo nível do Medina e ninguém conhece, tá ligado? Uhum. Legal. E nessa questão que você está falando, né, de pessoas com necessidades especiais, enfim, recentemente ali no Novo Campeche também eu vi um cara que é cego e surfa, eu não sei o nome dele. Eu conheço vários. Então, sabe o nome dele? Quer dizer, enfim, não sei se é o mesmo. Eu não conheço nenhum, eu conheço lá no litoral do Paraná, tem uns 2 que eu conheço, que surfam muito cedo. Ah, que legal. Eu não sei o nome dele, mas eu acho que ele é daqui, enfim, ou ele mora aqui, e ele surfa também. E é interessante a gente pensar esse esporte, né, também para pessoas que têm alguma necessidade especial. Beleza, galera, deixa eu só fazer uma chamadinha aqui, o Arthur, o Bruno, a Camila, eu vi entrar, mas saiu, o Duda, o Lins, o Giovanni, o Henrique, Yasmin, Luana, Luara, Luísa, a Luísa saiu. Oi. Eu só tenho uma última pergunta para o Giovanni. Ah, claro, desculpa. Vai fundo. Normalmente essas ondas maiores tem que ter autorização em alguns lugares, até porque tem que entrar de jet e tudo. Em Nazaré tem que ter autorização para surfar lá? Tem. Depende. Tipo, se o cara for lá surfar, ele tem que ter um cara que faça o jet ski pra ele. Lá não tem lugar, tipo assim, em Tiopo. Se tu for pra Tiopo, que é outra onda grande, você consegue alguém pra fazer o jet ski pra você. Em Nazaré não. Em Nazaré você tem que ir com um cara que faça o jet ski. Você tem que levar um cara pra te puxar, entendeu? E só que lá não precisa de autorização. Só que tem que ter onda. E não é sempre que tem. Normalmente quando tem um monte de gente. Mas desculpa, eu não entendi. Como assim autorização? É que tem alguns lugares que você não pode surfar se você não tiver autorização. Tem que ter autorização. Você tem que assinar um documento. Se você cair, você que está pagando pelos seus erros. Se você se matar, você é o responsável. Como se fosse um termo de responsabilidade, assim. Isso aí. Alguns lugares do Havaí, de vários lugares. Ah, legal. Massa, não sabia disso, não. Normalmente a WSL em campeonato, né? Mas normalmente a WSL que organiza, você tem que assinar um documento dizendo que se você, sei lá, tem algum problema, você não vai poder processar ela. Tá. Uhum. O que você mais precisa mesmo é de, tipo, para surfar onda grande, você precisa de uma prancha grande e de um colete de ar. Um colete que tu põe, daí quando tu precisa, tu puxa uma cordinha e infla, daí tem 4 cordinhas. Puxar as 4, tu infla o mundo. Daí você dá uma empolgada. Uhum. Massa. Você falou de 3 mortes, mas deve ter sido muito mais, né, Giovanni? Não sei. Porque, tipo, a pessoa precisa de um preparo físico muito grande para ir pra lá. Eu soube que... Ela já com onda grande, ela já tá acostumada. Tipo, lógico, é um desafio, mas a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo. Uhum. Eu soube que recentemente o Gabriel Pensador, aquele cantor
cara que escreve também, ele teve por lá, assim, recentemente, ano passado, eu acho. Mas ele não Enfim, surfou. não surfou? Enfim. Massa, galera. Bem, esse assunto rende um monte, né? Você falou da WSL, enfim, e daí eu lembrei que, só de falar o que eu estava querendo trazer ali de geografia, né? Que quando o fundo é de coral, que a onda é diferente também, né, Giovanni? Pipeline é uma onda de coral. A onda fica mais tubular, mais agressiva. É Uhum. difícil. E E daí também normalmente quando o fundo é de coral, a onda tipo, é mais raso. Então, para você bater a cabeça no coral ali é muito fácil. Fundo de então, pedra também. Fundo de pedra. Tipo, fundo de pedra, qual praia que tem fundo de pedra? Cacimba do Padre, em Noronha, é o fundo de pedra. É outra praia que é perigosa. Então a onda fica mais forte, sabe? uhum. Só para trazer um pouquinho dessa questão física, né, da geografia de um lugar que é determinado pela natureza, né, que a gente não pode mudar, Não. a gente não consegue mudar esse fundo, né, esse tipo de onda, então, então tá responsável pelos seus atos ali, né? Você sabe que Mas quando a onda é fundo de areia, normalmente de tempos em tempos ela vai mudando. Um pouco, né? Não muda totalmente, mas o fundo vai mudando, sabe? Por exemplo, aqui no lado de cá, no das pedras, uns anos atrás a onda era diferente. Daí agora, tipo, o mar, a arrebentação tá muito mais para trás, porque o banco de areia tá para trás, entendeu? Mas já volta, muda toda hora. Uhum. Sim, sim. Isso é legal a gente pensar numa década, mas também em 1000 anos, né? Porque a gente está falando de geologia, a gente está falando de algo da natureza. Então, 1000 anos não é nada dentro da escala geológica, né? Escala de tempo geológica. Mas dentro da escala de tempo histórica é muita coisa, né? A gente não vê essa mudança. Enfim, tentar trazer também essas relações, né? Galera, obrigada então, Giovanni. Se encerrou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Yasmin ficou quietinha, Estela ficou quietinha, várias pessoas ficaram mais quietinhas hoje, enfim. Eu quero falar que a tarefa dessa semana, muita gente não fez, né? Eu recebi do Tiago, recebi do Vitor, não lembro de mais ninguém. Enfim, eu vi ontem à noite só, né? Podem ter enviado depois. Mas era basicamente isso, né? Fazer um resumo, tentar, e daí pode ser escrito ou por desenho, né? Com algumas palavras, algumas frases, sobre o trabalho dos outros, sobre o que curtiu, o que associa com o seu, relaciona com o seu, tá? Mas questões hoje, daí eu deixei para acabar. Tá, beleza, Luara. Não, só estou chamando atenção, é que eu não lembro, às vezes eu coloco que é para entregar antes da aula, porque a gente conversa na aula, às vezes eu não coloco horário, e daí sim, vale até meia-noite daquele dia, sem problema, tá? E eu não lembro, por isso que eu estou só chamando a atenção de vocês. Não deixem de fazer, porque isso interfere também no conceito integrado. Luana, se você entregou, beleza, não sei se eu já dei um ok, já dei um recebido no seu, mas se não eu vejo, vou dar o ok, vou dar o recebido, tá? Não deixem de entregar, beleza? Pessoal, vocês têm alguma questão para falar com relação a esse trimestre das aulas de geografia? Se pode, ou ainda, né? Como é que vocês se autoavaliam, ou como é que vocês sugerem algo para o terceiro trimestre na aula de geografia? Assim como a gente falou pra Vera, eu acho que esse trimestre de geografia foi bem bom. Eu gostei pra caramba. Porque as aulas foram bem interativas e teve bastante trabalho. A Vera me passou isso, comparado com o primeiro, né, que foi mais participativo, foi melhor, mas não sei se tem algo que vocês querem complementar, algum específico, né? Não? Sim, tá. Giovanni, você tá aí ainda. Uma coisa, uma correção, né?
Cara, usa a letra maiúscula para falar de nome próprio. Você falou de surfista no minúsculo, você falou de nome de praia, nome de região, tá? Usa a letra maiúscula, organiza isso. E eu quero a fonte do trabalho, tem lá na última slide, né? Eu lembro, eu vi, tá. Eu queria só chamar a atenção para isso. Então tá, galera, se é isso, se não ninguém tem mais nada para falar, vamos terminar por aqui, tá? Gente, uma ressalva, eu comecei a aula falando, né, sobre esse trimestre, que eu vou fechar e todo mundo entregou os trabalhos, isso é muito bom, né? Alguns deveram tarefas, né? Alguns entregaram trabalhos com outras datas, enfim, e daí isso também contabiliza ali no conceito, enfim, mas também acho, assim, que vocês foram mais participativos esse trimestre, né, estiveram mais abertos, esse momento de apresentação de trabalho, ele é bem interessante, né, traz assuntos que a gente nem sabe, nem pensou em pesquisar nunca, né, então acho que é bastante rico, gostaria de trazer esse retorno para vocês, tá? E é isso. Tá? A gente, na próxima aula, vai dar a sequência, então, ao capítulo 14, na próxima aula, que é só terça-feira que vem, né? O feriado é segunda, não interfere na aula de geografia. Mas na terça-feira a gente dá sequência ao capítulo 14, então, sobre população e imigração na Europa. Tá bom? Vamos acabando por aqui, um pouquinho mais cedo, mas sem problemas. Bom feriado para vocês, bom final de semana. O feriado. Falou, galera. Tchau. Tchau.